Olá, meus queridos. Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre polinômios e as suas operações. É indispensável que você saiba o conceito de monômio e como realizar operações com monômios para poder entender essa aula, ok? Então, se você não sabe ou se não se recorda totalmente, dá uma olhadinha no nosso vídeo sobre monômios e suas operações, ok? Então, vamos lá. Primeiro, o que são polinômios? Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição finita de monômios. Por isso que é tão importante a gente saber monômios antes, ok? Então, o que é então? É simplesmente eu juntar, adicionar uma quantidade finita de monômios, tá bem? Então, vamos ver aqui, por exemplo. Nós temos aqui o monômio 2xy somado com o monômio 3y somado com 2x somado com 5z. Todos esses, cada um dos termos é um monômio, ok? Depois, menos 15x ao quadrado y ao cubo, menos 20x mais y. Então, novamente, aqui também, monômios, ok? Então, polinômio é uma expressão algébrica que ela é formada pela adição finita de monômios. Ah, professora, mas apareceu um menos aqui. É porque o coeficiente do meu monômio era negativo, ok? Alguns polinômios reduzidos, daqui a pouco a gente vai falar sobre os reduzidos, eles recebem um outro nome, um nome especial, que vai ser de acordo com a quantidade de termos que eles possuem. Então, por exemplo, o monômio. O monômio é quando o polinômio ele tem apenas um termo. Então, 2x ao quadrado, 3yx, menos 25xyWz, não importa nem a parte literal, nem o coeficiente. A única coisa é que ele só pode ter um termo, ok? Então, ele é um monômio. O binômio é quando tem dois termos, ou seja, vai ser a junção de dois monômios, tá bom? A adição de dois monômios. Então, eu vou ter aqui 2x mais 3y, tem dois termos, então é um binômio. 5x ao quadrado mais 3x, dois termos, é um binômio também, ok? E o trinômio quando eu tenho três termos, então vai ser a adição de três monômios. 2xy ao quadrado, 3x ao cubo, mais 3z. Então, aqui ó, nós temos 1, 2, 3. Três termos, então é um trinômio. Aqui também, 25y ao cubo, mais 2y ao quadrado, mais y. Temos novamente três termos, então é um trinômio, ok? Ah, mas e se for de 4 para cima? Nós não damos nenhum nome especial, tá? Simplesmente chamamos de polinômio mesmo, ok? Pessoal, mas vamos nos atentar aqui a essa palavra, polinômios reduzidos. Por que reduzidos? Porque no polinômio, eu sempre que eu tenho monômios semelhantes, eu consigo reduzir meu polinômio, tá? Que é a redução de termos. Quando eu reduzo ao máximo possível, eu vou chamar meu polinômio de polinômio reduzido, ok? Vamos ver alguns exemplos, então. Vamos começar pelo exemplo A. Eu vou juntar aqui todo mundo que tem a mesma parte literal, pois se lembrarmos lá de adição com monômios, nós só podemos adicionar monômios semelhantes, ou seja, monômios que têm a mesma parte literal. Já fomos com o x, com o xy temos apenas o 5. Acho que conseguimos organizar todos. Então vamos lá. Quem que eu consigo adicionar? Aqui quem tem a mesma parte literal. Então 3x mais 2x, 5x. Aqui vamos fazer um pouco mais direto do que quando estávamos aprendendo sobre adição de monômios, tá, pessoal? Agora aqui, pessoal, ó, xy, né, tem apenas ele, então nós vamos manter, vai ficar 5xy. Pois aqui, também a parte literal, x ao quadrado y, tem apenas essa, então vamos manter. Aqui nós temos 3z mais 7z, então eu vou somar os coeficientes. 3 mais 7, 10z. E por fim, o 2y, ok? Então, esse aí está na forma reduzida. Vamos lá, então, agora para o nosso item B. Então, item B. Nós temos x ao cubo, 2x ao cubo,
3x ao quadrado, 2x ao quadrado, mais z. Pessoal, é obrigatório deixar sempre a parte literal igual uma do lado da outra? Não, tá? Eu apenas faço isso para deixar um pouco mais organizado para mim. Então, nós temos aqui x ao cubo e x ao cubo. X ao cubo mais 2x ao cubo, 3x ao cubo. Mais, depois, x ao quadrado e x ao quadrado. Então, vou somar os coeficientes. 3 mais 2, 5. 5x ao quadrado. E, por fim, sobrou aí o z, ok? Então, nesse caso, nós temos 3 termos. Então, meu polinômio reduzido, como ele tem 3 termos, ele também pode ser chamado de trinômio, ok? Vamos, então, para o nosso último item aqui, o item C. 3x, 5xy, mais 4xy, mais 5z, mais 6z, mais 2y. Ótimo, vamos lá então. O x só tem ele, então vamos manter 3x. Aqui nós temos 5 e 4, né? Que possuem a mesma parte literal. 5 mais 4, 9. Depois, 5z mais 6z. 5 mais 6, 11. E deixamos, por fim, o 2y, ok? Então, é assim que nós encontramos o polinômio reduzido, realizando as adições quando os monômios são semelhantes, ok? Vamos continuar, então. Agora, então, nós vamos seguir com as operações com os polinômios, tá, pessoal? Vamos começar pela adição. Adição e subtração, né, que nós também podemos chamar de adição algébrica. Uma coisa muito importante é que aqui nós somente vamos adicionar os monômios que são semelhantes, tá? Vamos relembrar, monômios semelhantes são monômios que têm a mesma parte literal, ou seja, as letras, eles possuem as mesmas letras elevadas ao mesmo expoente, tá bem? Vamos realizar então esses exemplos. Começando aí pelo item A. Só como aqui nós temos um sinal de mais, ok? Meu sinal vai sempre prevalecer. Então, vou simplesmente juntar aqui os que têm termos semelhantes. Então, 2x mais 3x mais 5x mais 3x. Depois, nos sobra 2xy mais z. Então, o que eu vou fazer aqui? Mesma coisa que fizemos para reduzir. Vamos adicionar os termos semelhantes, tá? Os monômios semelhantes. Então, 2x mais 3x, 5x. Vamos deixar assim, escrevendo o coeficiente para ficar mais fácil. Mais 3, tudo isso sendo multiplicado por x. E depois nós temos 2xy mais z. Então, 2 mais 3, 5, mais 5, 10, mais 3, 13, 13x, mais 2xy mais z, ok? Então, a minha adição resultou em um trinômio. Perfeito? Vamos lá para o item B, então. O item B, nós temos um sinal de menos. Então, o que vai acontecer? Pela regra de sinal, todos os sinais aqui dos números que estão entre parênteses vão ser alterados, mas vamos fazer isso aos poucos. Então, nós vamos ter aí 5w mais 3w menos 2x menos 5x menos com menos mais, tá bom? Aqui eu vou representar os dois menos ainda. Depois, menos mais y. Então, vamos lá. Temos 5w mais 3w menos 2x menos 5x. Aqui, regra de sinal, menos com menos, mais. 2w menos com mais, menos y. Ok? Vamos deixar os termos semelhantes. 5w, 3w, mais 2w, menos 2x, menos 5x, menos y. Então, nos resultou em aqui 5 mais 3 mais 2, w, menos 2x menos 5x, menos y. Então, 5 mais 3, 8, mais 2, 10, 10w, menos 2x menos 5x, menos 7x, menos y, ok?
Vamos fazer agora aqui o exemplo C, ok? Não vai caber aqui, né? Mas a gente apaga o exemplo B. Nós vamos ter, né? Como aqui é negativo, vai trocar todo o sinal. Então, 2x ao quadrado mais 3y ao cubo mais 5xy. Aqui que nós vamos começar a trocar os sinais. Então, ficou menos 2x ao quadrado. Aí, era menos, vamos deixar mais então. Deixa eu só apagar aqui o exemplo B. Se alguém ficou com dúvida, basta voltar um pouquinho o vídeo, ok? Então, nós vamos ter aí 2x ao quadrado mais 5y ao cubo menos 3xy menos w mais 2z. Ok? Se você não se sente confortável fazendo dessa maneira, sem problemas, você pode fazer encontrando, né, fazendo pela regra de sinal, igual nós fizemos no item B. Ok? Vamos deixar aqui, então, os monômios semelhantes. Menos 2x ao quadrado, 3y ao cubo, mais 5y ao cubo, mais 5xy, menos 3xy, menos w, mais 2z. Então, aqui, né, quando nós fazemos 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado, dá zero, então não precisamos colocar. 3y ao cubo mais 5y ao cubo, 8y ao cubo. Aqui, 2xy menos 3xy, 2xy, menos w mais 2z, ok? Esse só dá um pouquinho mais de trabalho, por ser maior, né? Pelo meu polinômio ter mais termos, mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, basta aí nós realizarmos a adição e tomarmos cuidado quando o sinal aqui for negativo, né? No meio, nós iremos então trocar o sinal, tá bem? Ou basta que você faça aí a regra de sinal para cada um dos termos no meu segundo parênteses. Perfeito? Vamos continuar então com as operações. A multiplicação, pessoal, ela é efetuada multiplicando um dos polinômios por todos os termos do outro polinômio, ok? E aí depois eu vou adicionar os termos que foram obtidos. Para isso, talvez seja bom você recordar da propriedade da potenciação, em que bases iguais, quando eu tenho uma multiplicação ou um produto, eu somo os expoentes, ok? Nós vamos utilizar um pouco disso aqui agora. Vamos então fazer os exemplos da multiplicação. Então, vamos começar aqui pelo exemplo A. Então, nós vamos fazer 2x ao quadrado vezes 3y mais 5x mais 2z, ok? Nesse caso é um monômio, então fica um pouco mais fácil. Nós vamos simplesmente pegar o meu monômio e multiplicar por cada um dos termos que estão aqui dentro do parênteses, cada um dos termos do meu polinômio. Ok? Então, nós vamos ficar com 2x ao quadrado vezes 3y mais 2x ao quadrado vezes 5x mais 2x ao quadrado vezes 2z. Ok? Realizando, então, essa multiplicação, vamos lembrar lá da multiplicação de monômios. 2 vezes 3, 6, x ao quadrado, y. Mais 2 vezes 5, 10. X ao quadrado vezes x é x ao quadrado mais 1, né? Porque aqui o expoente é 1. Mais 2 vezes 2, 4. X ao quadrado, z. Então, nós temos 6x ao quadrado y mais 10x ao cubo mais 4x ao quadrado z. Feito? Vamos então realizar a multiplicação do item B. No item B, nós temos 3x mais 2y vezes x mais 5z mais 2. Como vamos realizar aqui, já que tem mais de um termo? Vamos multiplicar o 3x por todos os termos. Então, nós vamos ter 3x vezes x mais 3x vezes 5z mais 3x vezes 2, ok? E aí nós vamos somar com a multiplicação que eu vou realizar do 2y. 2y vezes x vezes
5z e depois vezes 2. Vou escrever aqui embaixo. 2y vezes x mais 5z vezes 2y mais 2y vezes 2, ok? Então, vamos lá. 3x vezes x ao quadrado, mais 15xz, mais 6 vezes 2, 6x. Agora, então, apenas mudando de cor para ficar mais fácil, para vocês visualizarem. 2yx mais 5 vezes 2, 10. zy mais 4y. Ok? Então, vamos lá. Nós tivemos, então, agora nós vamos ver se temos algum termo semelhante, alguém com a mesma parte literal. Nós temos aqui x ao quadrado, mas ninguém com x ao quadrado. Aqui zx, mas ninguém possui zx. Aqui x, mas ninguém apenas com x. Yx, também não. Zy, também não. E aqui y. Então, essa foi a resposta, né, do meu item B. Não tem mais nenhum termo semelhante, então eu não faço a redução, tá? Então, vamos para o item C. Nós temos 2x mais 3y mais 5z mais 1, sendo multiplicado por 5x mais 2y mais 1. Ok? Como realizamos essa conta? A conta é a mesma, tá, pessoal? A única coisa é que ela vai ficar um pouco maior. Tanto faz eu começar pelo polinômio que está mais à esquerda ou pelo que está mais à direita. Como que está mais à direita tem menos termos, eu prefiro começar por ele, ok? Mas você pode começar por qualquer um. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, multiplicar o 5x por cada um dos meus termos, depois o 2y e, por fim, o 1, ok? Vamos lá que vai ficar um pouquinho grande. Então, eu vou começar por aqui. Deixa eu só separar para vocês não confundirem, ok? Então, eu farei 5x vezes 2x mais 5x vezes 3y mais 5x vezes 5z mais 5x vezes 1, ok? Agora, vou realizar a multiplicação pelo 2y, que está aqui, ok? Então, 2y vezes 2x mais 2y vezes 3y mais 2y vezes 5z mais 2y vezes 1, ok? Por fim, então, a multiplicação pelo 1 que está aqui, 1 vezes 2x mais 1 vezes 3y mais 1 vezes 5z mais 1 vezes 1, ok? Como eu disse, ficou um pouco grande, mas a conta é a mesma, resolvemos da mesma maneira, tá? Então, vamos lá. Quando eu faço, né, isso então vai ser igual, quando eu faço 5x mais 2x, 10x ao quadrado, mais 5x ao cubo y, mais 5 vezes 5, 25x, mais 5 vezes 1, 5x. Vamos agora para o que está em azul. Mais 2 vezes 2, 4yx, mais 2 vezes 3, 6y ao quadrado, mais 10yz, mais 2y. Agora o que está em verde? 1 vezes 2x, 2x, 1 vezes 3y, 3y, 1 vezes 5z, 5z, mais 1, ok? Então, finalizamos. O que basta agora? Basta vermos se temos monômios semelhantes, ok? Então, vamos procurar. Aqui eu tenho x ao quadrado, mas em nenhum local eu tenho x ao quadrado, então não. Aqui eu tenho x ao cubo y, nenhum outro local temos x ao cubo y, então não. Aqui eu tenho xz, mas nenhum outro local tenho xz, então não. Aqui eu tenho x e aqui eu também tenho x, então já consigo reduzir. Então, vamos escrever aqui o restante. 10x ao quadrado mais 5x ao cubo y
mais 25xz. Agora, o 5x eu vou somar com 2x, 7x. Agora, eu tenho yx, não temos mais ninguém com yx, então 4yx. Depois, y ao quadrado, não temos mais ninguém com y ao quadrado, 6y ao quadrado. Depois, yz, também não temos mais ninguém, 10yz. Depois, nós temos 2y e 3y, então 5y. E, por fim, nós vamos ter 5z, que não tem mais ninguém, 5z, mais 1. Grande, não? Nós tivemos aqui um polinômio bem grande, mas essa é a maneira da gente realizar a conta. Então, quanto mais termos o meu polinômio tiver, como nós vimos aqui no C, maior será no final, se ele não tiver termos semelhantes, né? Se ele não tiver monômios semelhantes, que aí eu consigo deixá-lo na forma reduzida, ok? Então, para nós fazermos a multiplicação de um polinômio por outro, basta que eu multiplique cada um dos termos do meu polinômio pelo polinômio do outro, cada um dos fatores do polinômio do outro, ok? Então, quando é um monômio, é bem mais fácil. Basta eu multiplicar o meu monômio por cada um dos termos do meu polinômio. Caso seja um binômio, então, eu vou multiplicar cada um dos termos, né, por cada termo do meu polinômio, tá? Então, primeiro, aqui nesse caso, nós fizemos o 3x, depois o 2y, ok? Se for um trinômio ou um polinômio, né, com mais termos, vamos fazer a mesma coisa. Vai ficando um pouco maior, mas basta que você tenha um pouco de organização, ok? Para não confundir os termos e não deixar passar nenhum, ok? Vamos então para a nossa última operação, que será a divisão. A divisão, pessoal, eu vou dividir um polinômio. Primeiro eu tenho que verificar se não é um monômio nulo, né? Ou seja, se eu não estou dividindo por zero. Se eu não estiver dividindo por zero, basta que eu divida cada termo do meu polinômio pelo monômio. Nesse caso, nós vamos ver apenas a divisão de um polinômio por um monômio, tá? Porque a do polinômio pelo polinômio já não é tanto o objetivo dessa aula, tá? Por se voltar para uma aula mais focada para o 8º ano. Perfeito? Então, nós vamos ver apenas a divisão de polinômio por monômios, ok? Para isso, talvez seja bom você recordar a propriedade da potenciação, que quando nós temos a mesma base e estamos dividindo, né? Então, um quociente de mesma base, basta eu subtrair os meus expoentes, ok? Então, aqui nós temos x elevado a n dividido por x elevado a m. Isso é a mesma coisa que x elevado a n menos m. Importante lembrar que é sempre o expoente do numerador menos o expoente do denominador, ok? Vamos então realizar essas divisões. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Vamos começar pelo item A. O que nós vamos fazer então? Eu gosto sempre, pessoal, de escrever na forma de fração. É uma preferência minha, eu acho que fica mais fácil para nós visualizarmos. Então, vamos colocar aqui sobre 3x, que é o meu monômio. Então, eu vou dividir cada um dos termos do meu polinômio pelo monômio que eu estou dividindo. Então, vamos continuar. 5x ao cubo dividido por 3x, depois 6x dividido por 3x. Ok. Então, como que nós resolvemos isso, né? Vamos lembrar de divisão de monômios. Se você não lembra de como dividir monômios, dá uma olhadinha lá no vídeo do nosso canal. Então, aqui nós vamos fazer 2 dividido por 3, que vai permanecer 2/3, x ao quadrado dividido por x. Lembrando que quando não tem nada, é o 1 aqui. Então, ficaria x, 2 menos 1, por causa da propriedade da potenciação. Aqui, 5 dividido por 3. Novamente, x ao cubo menos 1, que aqui quando não tem nada, é 1. 6 dividido por 3, 2. X dividido por x. Se você quiser, você pode colocar 1 menos 1, tá bom? Então, quanto que vai dar? 2/3, x ao quadrado menos 1, x elevado a 1, mais 5/3, x, 3 menos 1, 2, mais 2. Por que 2? 1 menos 1 é 0. Qualquer número, né, diferente de 0,
elevado a zero dá 1, ok? Então, esse foi o resultado do nosso primeiro exemplo, do exemplo A. Perfeito? Vamos para o exemplo B, então, pessoal. Vamos lá para o B. Então, 6xy, já vou escrever aqui, separando já os termos, ok? E, por fim, 2x ao cubo dividido por 3x ao quadrado y. Então, vamos realizar cada um desses exemplos. Então, vou fazer 6 dividido por 3, 2. Aqui, x elevado a 1 menos 2, pois o meu expoente do denominador é 2. Y, 1 menos 1. Menos 9 dividido por 3, 3. X ao quadrado menos 2. Y ao quadrado menos 1. Ok? Propriedade da potenciação. Mais 2 dividido por 3, 2 terços. E aqui nós ficamos com x ao cubo menos 2, pois o expoente do denominador é 2. E aqui não tem nada, então poderia deixar dividido por y ou y menos 1. Ok? Você que escolhe. Eu vou deixar y elevado a menos 1, porque eu acho que fica mais agradável visualmente. Ok? Se você não se lembra, eu vou escrever aqui rapidinho. 1 sobre y é a mesma coisa que y elevado a menos 1. Tá bem? Por isso deixamos dessa maneira. Deixa eu apenas apagar e já continuamos aqui. Então, vamos lá. Nós vamos ter, então, 2x, 1 menos 2 menos 1, y, 1 menos 1, 0. Então, nem preciso colocar aqui. 3x, 2 menos 2, 0. E aqui o y, 2 menos 1, 1. Mais 2 terços, x, 3 menos 2, 1. E o y a menos 1. Ok? Então, esse foi o resultado do nosso item B. Então, vamos lembrar, para dividir, basta que nós dividimos cada termo do meu polinômio pelo meu monômio. Bem? Vamos lá, então, para o item C. No item C, vou fazer aqui no cantinho, nós vamos ter 15y ao cubo dividido por 5y ao quadrado, mais 20y ao quadrado dividido por 5y ao quadrado, mais 5y dividido por 5y ao quadrado. Ok? Então, como que ficaria aqui? 15 dividido por 5, 3. Y ao cubo dividido por y ao quadrado, y3 menos 2. 20 dividido por 5, 4. Aqui, y ao quadrado dividido por y ao quadrado é 1, né, pessoal? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1, tá bom? Que é a mesma coisa que eu fazer y ao quadrado menos 2, então vai ficar y elevado a 0, ok? Mais 5 dividido por 5, 1, e aqui y1 menos 2, ok? Quanto deu isso, então? 3y, 3 menos 2, 1, mais 4, mais y, 1 menos 2, menos 1, ok? Então, a divisão, basta, mais uma vez, que nós façamos cada termo do meu polinômio dividido pelo monômio. Essa é a divisão de um polinômio por um monômio, ok? Então, pessoal, na aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre polinômios, adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios, ok? Se você ficou com qualquer dúvida, escreva aí no comentário e até a próxima aula.